ele fala quem ele é, ele se apresenta de maneira única, individual e intransferível. Segundo, ele lembra a todas essas igrejas através de uma carta que ele conhece cada uma delas. Ele conhece a obra de cada uma delas. Primeiro ele fala quem ele é. Segundo ele fala, eu conheço as tuas obras. Terceiro, ele vai lembrar, ele vai elogiar. Primeiro ele se apresenta, depois ele lembra elas que ele conhece a obra de cada uma delas. Terceiro, ele vai elogiar aquilo que elas têm feito de bom, aquilo que elas têm feito de maneira procedente boa, de maneira procedente agradável. Aqui ele vai elogiar. Eu sei que você tem feito algo de bom. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não é rica de uma certa forma, mas que você tem qualidade. Ele lembra elas, ele elogia os seus acertos e aí elogia a sua procedência. E aí uma coisa que me vem à memória é que quando Deus entra nesse roteiro, quando Deus entra nesse patamar, nesse nível, olha e fala assim, olha, quem te chamou, Elismar, quem te chamou, Wilson, não foi o homem, quem te chamou foi o Senhor Jesus, quem te chamou foi o teu pai, quem te escolheu foi o teu pai, quem te regimentou foi o teu pai. Então eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu sei de onde eu te tirei e eu sei para onde eu te trouxe. Aleluia. E a gente sabe que todos os dias nós precisamos nos autoavaliar, porque o mesmo Deus que se apresenta para cada um de nós é o mesmo Deus que conhece as nossas obras. E a gente sabe o dia que Ele nos elogia e o dia que Ele faz o quê? Que Ele aponta o que precisa ser melhorado. E em todas as cartas, primeiro Ele se apresenta, depois Ele lembra que Ele conhece todas as suas obras, depois Ele elogia. Poxa, esse ponto aqui para ti é positivo. Você é alguém que, independente das situações, independente das adversidades, você está indo ali para minha casa, mesmo cansado, mesmo fatigado, você está indo ali para me adorar. Eu conheço a tua obra, eu sei como você chegou neste lugar, eu sei como você se encontra, eu sei a luta que você passa na tua casa, eu sei a luta que você passa no teu trabalho, eu sei a afronta que você tem passado na tua rua. Eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, eu conheço as tuas obras. Então eu te elogio por isso, porque independente das lutas, independente das tribulações, independente das perseguições, você continua perseverando. Glória. Aí é que está a diferença com relação à igreja em Esmirna. E ao mesmo tempo que ele elogia, ele aponta os erros dela. Ele fala o que ela tem feito de mal. Ele fala para ela dos erros. Ele fala para ela das suas falhas. Olha, eu me apresento. Eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Segundo, ele lembra, eu conheço as tuas obras. Terceiro, ele elogia. Sei, eu conheço as tuas obras, conheço que você passa por tribulação, conheço, sei da tua pobreza, mas eu sei que tu é rico, né? Então ele vai elogiando. E ao mesmo tempo, depois que ele elogia, ele vai lá e instrui. O Senhor sempre começa em todas as cartas falando sobre isso, sobre a sua apresentação, sobre de lembrar as obras daquela igreja. Ele vai elogiando, ele vai apontando os erros e ele vai instruindo. Deus é aquele tipo de uma certa forma de pessoa que ele bate e ele assopra. Sabe quando ele chama a tua atenção, ele quer te chamar a atenção, é para o teu bem, é para te ver crescendo, é para te ver amadurecendo. E aí ele bate e você olha, o que está acontecendo? Por que você parou? Por que você estacionou e bateu lá? Não é assim que eu te quero, não é dessa forma, não é dessa maneira. Mas contudo, porém, toda vez que você continuar perseverando, eu vou continuar contigo, te sustentando, te fortalecendo, te animando e te encorajando. Ou seja, depois que ele elogia, depois que ele aponta os erros, ele vai para todas as igrejas e instrui de como elas devem fazer, de como elas devem proceder, para que elas possam melhorar naquilo que estão deixando a desejar.
aquelas igrejas a serem perseverantes. Amém? E aí ele vai. Olha, se você, independente das suas falhas, se você, independente dos seus acertos, se você, independente da sua perseverança, se eu te prometo que se você perseverar até o fim, eu prometo que terei uma recompensa para você. Em toda competição, só ganha quem persevera. Em toda competição, só ganha aquele que, independente das situações, independente dos meus campos e barrancos, eu sei que eu tenho algo, Deus tem algo reservado para mim. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, glória. E depois de tudo isso, ele encerra. Olha, eu estou dizendo para você quem eu sou. Eu estou dizendo, me apresentando para você. Eu estou apontando os teus erros. Eu estou te elogiando. Eu estou te prometendo algo que o homem não pode te oferecer. Mas contudo, porém, todavia, eu te deixo por final, em cada carta, uma advertência. Ele sempre nos adverte que as suas palavras, todas as palavras que ele deixa essas cartas, elas precisam ser levadas a sério. Aleluia. Ele adverte. Lembra quando você fala assim, meu filho, é desse jeito, é dessa forma, é dessa maneira. Se você fizer, os teus planos, os teus projetos serão bons. Deus te trará para prosperar, tanto é que a pastora vai declarar: honra teu pai e tua, para que se prolongue os teus. O que acontece com a juventude de hoje? Chega a maioridade, a maioria? Não chega, porque não honrou pai, não honrou mãe. A mesma coisa se trata da palavra que ele encerra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele traz ele encerra todas as cartas com essa advertência: leve a sério todas as minhas palavras. Aleluia. E aí a gente inicia a questão da igreja de Esmirna. Deixa eu só controlar aqui o horário. Controlar o horário, não, tempo, né? Glória a Deus. Temos ainda 25 minutos mais ou menos. Vamos lá. A igreja de Esmirna, né? Foi falada semana passada sobre a igreja de Éfeso. E hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna era um local da Ásia Menor, da qual ela tinha o ponto forte referente ao comércio, né? Ela era a cidade, uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor. Se você observar, ela de uma certa forma, ela fazia tamanha e incontável diferença. E mesmo próspera com relação a isso, ela tinha algo que era sobrenatural, que era a sua fé em Deus, né? Ela tinha essa questão, ela era pobre de uma certa forma materialmente, mas ela era rica em fé. Ser cristão naquela cidade de Esmirna era um tanto desafiador. Ser cristão naquela cidade de Esmirna era um tanto, de uma certa forma, era tenso, porque era uma cidade em que o povo ele era perseguido. Era uma cidade em que aquele povo ele passava por uma perseguição 24 horas. Eles eram desafiados por causa dessa bendita perseguição. E se você observar, muitos naquela cidade, eles foram mortos porque eles confessavam a sua fé em Cristo Jesus, né? Independente das situações, era um tipo de pessoa que, independente de ser pressionado, que independente de ser caluniado, independente de ser perseguidos, eles continuavam confessando o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Independente do tanto sofrimento que eles passavam por causa da fé, Jesus sempre os confortava. Você está passando por isso, mas vai valer a pena toda a tua renúncia. Você está enfrentando isso, mas vai valer a pena todo o teu sacrifício. E se você continuar, ele falava assim: olha, eu sou o único, eu sou o verdadeiro
lado eternamente. E aí, ele mais na frente, no versículo 19, no versículo 9, ele vai falar: eu conheço as tuas obras, conheço a tribulação e conheço a tua pobreza. Uma coisa que eu acho interessante com relação a Esmirna é que, se você observar Éfeso, as obras de Éfeso eram de quantidade, mas a de Esmirna era com qualidade. Sabe quando você apresenta algo, que você apresenta, eu vou apresentar o tanto de obras que eu puder apresentar para o Senhor, eu vou apresentar. E aí você faz 1, 2, 3, você passa o dia todo servindo a obra. Isso é quantidade. Mas quando eu faço, por exemplo, eu apresento umas 10 obras do Senhor durante o dia. Dessas 10 obras, 5 eu apresento de maneira excelente, e aí mostra que a minha obra é de qualidade e não de quantidade. Quer um exemplo? Existia um jovem em uma certa igreja que ele falava assim: eu vou fazer um propósito com o Senhor. Durante um mês eu estarei na casa do Senhor, estarei nas orações, estarei nos propósitos, estarei nos cultos, assim como eu e você. Estarei em todos os compromissos para mostrar que Deus tem estado comigo, de que Deus é o único, que é aquele que prometeu a obra, ele é fiel para cumprir. E ele fez esse propósito durante esses dias. Mas quando foi no último dia do encerramento, aconteceu, mas só que você observar, eu esqueci um detalhe. Ele falou assim: Senhor, durante um mês eu vou estar em propósito contigo, indo para a tua casa, fazendo o teu serviço, fazendo a tua obra, com toda a dedicação. Então, toda vez que ele ia para o culto, ele ia lá e colocava uma pedrinha dentro do jarro: Senhor, esse aqui é meu dia, apresentando que eu estive aqui e que eu não faltei nesse culto. Saiu outro dia, ele ia lá e colocava outra pedrinha. Durante esses dias todinhos, ele ia lá e colocava uma pedrinha. Mas aconteceu algo inesperado. No último dia, aconteceu um imprevisto, ele não pôde comparecer ao compromisso dele. E isso abateu o seu coração. Então ele procurou o melhor amigo dele: será que você pode me representar naquele lugar? Porque eu fiz um propósito com o Senhor, eu não posso quebrar. A única coisa que você tem que fazer é ir lá, se apresentar ao Senhor, adorar o Senhor e colocar aquela pedrinha. Porque no outro dia eu vou lá comprar quantas pedrinhas tinha, para mostrar que eu estava oferecendo o meu serviço ao Senhor. Para surpresa de vocês, quando ele chegou lá, só tinha uma pedrinha. Porque o último, a pessoa que foi representar ele foi oferecer ao Senhor algo com qualidade e não quantidade. Quantas das vezes nós estamos na casa do Senhor, quem sabe só corpo, mas a mente está vagando lá fora, nas preocupações. A nossa adoração, muitas vezes o Senhor nos cobra isso, me cobra isso. Você não ofereceu o teu melhor hoje. Você pode estar aqui, você pode estar sentada, você pode estar adorando, mas o teu coração está longe, você está preocupado com as coisas lá fora. Então não adianta você vir ao meu lugar, não adianta você vir à minha casa, sempre que vem me adorar, mas teu pensamento está longe. Porque muitas vezes a nossa oração não sobe como aroma suave a diante do Senhor. É igual a oferta. Quando eu ofereço de qualquer jeito, o Senhor não aceita. Estava eu assistindo um vídeo, até o Marcelo estava aqui de testemunha. Nós estávamos vendo um vídeo da Camila Barros, da qual ela fez uma reunião com o pessoal, com as irmãs da oração. E aí começaram a falar: vamos fazer algo diferente, vamos oferecer algo ao Senhor. E teve uma irmã que entregou lá, entregou reclamando lá um desses pedidos. E no outro dia, que era para servir o povo, o único alimento que não foi comido foi o dela. No final das contas, o Senhor não recebeu, porque foi entregue de qualquer jeito. Então, uma coisa que me agrada aqui na igreja de Esmirna é que, independente das situações, independente das adversidades, independente das tribulações, tudo que eles ofereciam ao Senhor era com qualidade. Qualquer serviço, por menor que fosse, era com qualidade. Porque eles eram fiéis ao Senhor. Que darei eu ao Senhor por todo
todos os benefícios que me tem feito, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós passamos, não chega nem perto daquilo que o Senhor fez por nós, não chega nem no mínimo daquilo que o Senhor sacrificou por mim e por você. Aleluia. E aí, independente das situações, elas sempre tinham algo. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem me chamou, o que eu passo não chega nem perto daquilo que Ele me fez. E Ele sempre falou para eles: Esmirna, eu sei que você tem oferecido o teu melhor para mim, eu tenho visto as tuas obras, eu tenho visto o teu sacrifício, sei que você se considera pobre, mas para mim você é rica, porque você sempre oferece o teu melhor para mim. Eu sei quem é você, eu sei o que você passa, eu sei o que você enfrenta. Mas Ele diz assim: olha, não temas. Aleluia. Essa palavra não temas, ela aparece na Bíblia 365 vezes. Um para cada dia do ano. Mesmo que o ano venha a ser bissexto, você pode resumir elas em uma vez só. E aí Deus está te apresentando todos os dias. Não temas. Aleluia. Assim, e Jesus ele não prometeu facilidade para nenhum de nós. Ele não falou que a nossa vida seria fácil, não. Você vai passar por luta, mas Ele vai continuar dizendo: olha, não temas, porque todos aqueles que se dispõem a servir ao Senhor vai passar sim por luta, vai passar sim por dificuldade, vai passar sim por perseguição. Mas Ele diz assim: olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, sou eu que te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Aleluia. E o Senhor não só enfatiza aqui a questão do sofrimento, mas Ele também enfatiza que o Senhor deixou algo reservado para todos aqueles que aguentaram e que suportaram todas as situações e todas as perseguições. E aí Ele fala no final: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ao que tudo indica, nessa igreja de Esmirna, como foi estudado, existia o bispo da igreja de Esmirna, da qual o nome ele era chamado de Policarpo, né? E ele foi torturado e levado a julgamento ao ponto de ser condenado, para que ele pudesse negar a sua fé no Senhor Jesus. Mas em nenhum momento ele negou. Ele falou: o mesmo Deus que me enviou é o mesmo Deus que pode tirar a minha vida. Tanto é que ele, o bispo dessa igreja, ele foi queimado, mas em momento algum ele negou a sua fé. Até onde nós estamos dispostos a pagar o preço pelo Senhor Jesus? Até onde nós estamos dispostos a ir pelo Senhor Jesus? Será que você pode olhar para o teu irmão que está aí do teu lado e falar assim para ele: olha, querido, olha, querida, tribulação e sofrimento também fazem parte da nossa caminhada. Tribulação e sofrimento também fazem parte da nossa caminhada. Principalmente de todos aqueles que decidem servir ao Senhor. A palavra do Senhor vai declarar: no mundo tereis, mas contudo, porém, todavia tende, porque assim como eu venci, você também vai vencer. E Apocalipse 2:10 ele vai declarar: não temas das coisas que você há de padecer. Há uma palavra de sentido, independente do que você faça. Ele declara para cada um de nós: não temas. Porque todas essas adversidades, apesar de serem difíceis, apesar de serem impossíveis, elas não podem ser motivos para que eu e você venhamos ter medo. Apesar de todas essas dificuldades difíceis, elas não podem ser empecilhos para que possamos paralisar e estacionar na nossa
E aí, logo à frente, coragem e determinação e força em meio à tribulação e às dificuldades serão sempre os nossos maiores desafios. Vem uma luta aqui, você passa por ela ali. Vem uma dificuldade aqui, você passa por cima dela perseverando ali. E sempre será as nossas palavras-chave. Coragem, determinação e força em meio a todas essas tribulações. Aleluia. Esmirna é um exemplo para mim e para você de que tudo vai valer a pena. Tudo aquilo que nós passamos vai valer a pena. Tudo aquilo que você passa hoje, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua rua ou em qualquer lugar, o Senhor contempla, o Senhor vê. Ele sabe, conhece as nossas obras, Ele sabe quando nós estamos cansados, Ele sabe quando nós estamos mais, eu não suporto mais, mas se você descer mais um pouquinho, eu vou dizer para você que vai valer a pena. Todo o teu sacrifício e todo o teu esforço. Será que você pode falar em pé nessa noite? Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os teus olhos e você lembrasse dessa carta à igreja de Esmirna, como o Senhor estivesse escrevendo para você. Se você tivesse que sentar em uma cadeira, procure um local da tua casa nessa noite. Você puxa uma cadeira, você pega o seu material de anotação, você pega a sua caneta e aí você vai fazendo um roteiro. Mas aí esse roteiro que você for fazer, você vai pensar assim: o Senhor, para falar com as igrejas, escrever as cartas às igrejas, o Senhor tinha um roteiro. Como é que o Senhor se apresenta para você hoje? Como é que você conhece o teu Deus hoje? Será que você vai começar a tua carta dizendo assim: o Deus a quem eu sirvo, o meu Pai, o meu Abba Pai, o meu amigo, o meu companheiro? Eu não sei como é a tua intimidade com o Senhor, mas como começaria essa carta para você hoje? Eu, por exemplo, Pai, meu paizinho, amado da minha alma, aquele que me escolheu desde o ventre da minha mãe, aquele que é fiel para cumprir as suas promessas. Aí você inicia essa carta. E comece essa carta do teu jeito, imaginando que você está naquele cantinho reservado, da qual é o seu momento de meditação, e você começa a apresentar o Senhor para você mesmo, não para outra pessoa, mas para você. E aí você apresenta esse Senhor, e a esse mesmo Deus você vai colocar na tua carta que Ele lembra de você, que Ele conhece as tuas obras. Como é que tem sido as nossas obras diante do Senhor? Como é que nós temos apresentado o nosso serviço ao Senhor? Será que o nosso compromisso com o Senhor tem virado uma rotina, como foi falado no culto anterior? Será que nós estamos nos apresentando ao Senhor de maneira rotineira, da qual o Senhor, já sei o que eu tenho que fazer lá, eu sei que eu vou chegar, eu sei que eu vou me ajoelhar, eu sei que eu vou orar, depois vai ter a oração inicial, depois vai ter os louvores e assim vai seguindo? Como é que tem sido as nossas obras diante do Senhor? Como é que tem sido as minhas obras diante do Senhor? O que é que o Senhor tem elogiado em ti? E o que é que o Senhor tem elogiado em mim? O Senhor tem me agradado, tem se agradado de mim, porque eu não tenho dito não para Ele. O Senhor tem se agradado de mim, porque Ele tem visto o meu sacrifício, o meu esforço. Ou como será que o Senhor vai falar para você das suas falhas, dos seus erros? E ao mesmo tempo Ele vai falar: eu te tirei das trevas para a minha maravilhosa luz. Tenho visto o teu sacrifício, tenho visto o teu esforço. Eu tenho prometido algo para você e eu vou cumprir, porque eu não sou homem para que minta, muito menos filho do homem para que me arrependa. Eu estou dizendo para você nessa noite que essa luta, que essa prova, que essa enfermidade
Então eu peço, Senhor, para que nessa noite venha visitar cada mente, venha visitar cada coração. O Senhor venha visitar cada vida nessa noite. O Senhor sabe a luta que cada um tem passado e tem enfrentado, mas o Senhor também tem visto a perseverança, a determinação, a confiança no Deus que eles servem. Então pedimos ao Senhor para que nessa noite venha estar entrando na causa de cada um. Clamamos ao Senhor para que venha estar, Senhor, guerreando essas guerras por cada um deles. Pedimos ao Senhor para que nessa noite venha fortalecer, Senhor, as suas vidas. Venha estruturar, Senhor, que possamos chegar à estatura de Cristo, Senhor. Clamamos ao Senhor para que venha fazer aquilo que o Senhor, somente o Senhor pode fazer. Entra na causa, entra na vida, Senhor, e faz o teu querer e a tua vontade. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos apresentou uma igreja da qual o Senhor, de uma certa forma, quer que venhamos seguir. Nós sabemos que nessa terra aqui existem várias denominações, existem várias placas de igrejas. Se de cada uma delas nós pegássemos o que era bom e trouxéssemos para cada um de nós, quem sabe nem estaríamos mais aqui. Mas o Senhor tem nos colocado diante dessas lutas para verificar quem somos nós em Ti. É como diz o refrão do louvor: o Senhor nos leva ao deserto para mostrar o Teu amor para com as nossas vidas. Então nos ajuda, Senhor, nos ensina a aceitar e a entender que as lutas e as dificuldades, elas também fazem parte do propósito para o nosso amadurecimento em Ti. Obrigada por esse momento, obrigada por esse povo, porque aqui realmente veio um povo que tem qualidade, que tem renunciado o seu tempo, que tem renunciado a sua casa para estar aqui, para aprender mais e mais de Ti. Obrigada por esse momento, obrigada por cada oportunidade, obrigada pelos livramentos, obrigada pelo Teu zelo, obrigada pelo Teu cuidado. Te pedimos, continua conosco, como diz em Tua palavra: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Entra com resposta, entra com providência, entra com cura, entra com livramento, entra com restauração e entra com libertação em nós, na nossa vizinhança. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada, com sonhos proféticos e que venha nos edificar em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo este povo que não é vencedor, mas que é mais que vencedor em Cristo Jesus. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor nesse momento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.